sem tua presença nós não podemos viver. Meu Deus, visita esse povo aqui nessa manhã com essa presença que é maravilhosa, que é bom sentir todos os dias. Que o Senhor possa visitar o coração de cada um, Pai, e alegrar o coração. Que essa pessoa hoje consiga trocar a tristeza pela alegria. Que ela consiga trocar, Pai, a angústia pela firmeza do Evangelho. O Evangelho é salvação, o Evangelho é libertação, o Evangelho é cura, o Evangelho prospera, o Evangelho é mudança de vida, o Evangelho é vitória nas angústias, o Evangelho, ele é vitória nas aflições. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, visita cada um e toca, Pai, toca pela primeira vez ou toca novamente, mas toca nessa pessoa, envolva essa pessoa em tuas mãos, envolva essa pessoa debaixo das tuas asas. O salmista dizia que o Senhor era o pastor dele e por isso nada faltava nos caminhos do rei Davi. Jesus, seja o meu pastor para que nada venha me faltar. Seja o pastor dele, o pastor dela, seja o pastor dessa casa, dessa família, para que nada venha faltar a eles. Nada, nada. Ori alabachurianta arabalabachuri clant arabalaias. Derebadalabachuri bedeira badalabachuri clant orianta arabadalabat. Rebalabachuri clant orianta arabalaias. Envolva-nos em tua presença. Envolva-nos debaixo das tuas asas. Seja o nosso esconderijo, seja o nosso castelo forte, seja o nosso lugar alto. Aleluia, 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 aleluia. Socorro bem presente na hora da angústia. Oh, alabachurianta, rabadalabachuri, badalabaduri, cantori, badalabalabachuri. Nós colocamos essa manhã em tuas mãos. Nós colocamos esse dia em tuas mãos. E mais, colocamos a nossa vida confiada ao Senhor Jesus. Minha vida está em tuas mãos. Jesus, faz a tua obra e toca de novo se necessário. Cante mais uma vez, toque em mim de novo. Toque em mim de novo. Aleluias. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Sem tua presença. Toque em mim de novo. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Aleluias. Eu não me vejo sem tua presença. Sem tua... Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia, meus irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Amém. E nós vamos voltar a falar do José, porque estamos naquele propósito do sonho de Deus. Ele tem sonhos para você, projetos para a sua vida, e Ele quer realizá-los, né? Então a gente está falando aqui do José, porque falou de sonho na Bíblia, já se pensa em José, porque o José era muito sonhador, né? E os sonhos do José, eles se cumpriram, mas ele precisou amadurecer. Isso a gente já viu, não vou ficar me repetindo. O José, ainda garoto, 17, era imaturo demais. E na imaturidade dele, contava seus sonhos para todo mundo. É mais ou menos um retrato de muitos cristãos hoje na igreja, que sai contando a sua vida para todo mundo. A pessoa fala assim, a minha vida é um livro aberto. Mas tem que ser um livro aberto para Jesus, não um livro aberto para qualquer pessoa que inveja, que deseja o seu mal, que pega os seus sonhos e fica amaldiçoando, fica te dando palavra de derrota. Você conta o sonho todo empolgado para a pessoa e a pessoa te joga um balde de água fria. Então não é para contar para todo mundo, isso é imaturidade. Mas ele
digamos assim, desabrochou, né? Ele ganhou experiência, ele ganhou maturidade, sofreu pela imaturidade, foi preso pelos irmãos numa cova, quase morto, iam matá-lo. Depois o mais velho entendeu que não era para fazer isso, depois ele foi vendido para os mercadores que passavam, depois foi vendido lá no Egito, prosperou um pouco, mas logo apareceu uma mulher do diabo lá para falar mal dele, né, para poder agir errado com ele. Ele foi preso novamente, injustamente, e lá na prisão, depois de algum tempo, ele vai estar diante de Faraó, vai decifrar o sonho de Faraó, vai conseguir revelar o sonho do Faraó, e esse sonho vai se cumprir. Bom, e eu quero ler com você hoje, ainda em Gênesis 41, eu quero ver com vocês hoje aqui, a partir do versículo 38. Eu fiquei devendo a vocês uma frase, e a gente vai falar sobre isso hoje. Eu fiquei devendo a vocês uma frase que o José vai falar ao Faraó, quando ele chega diante de Faraó, e o Faraó fala: olha, me disseram que você consegue revelar sonhos, me disseram que você, para poder revelar sonhos, é o cara. Como é que é isso? E o José falou assim: ó, isso não vem de mim, não é minha capacidade, ou seja, isso vem de Deus. E eu lembro que eu fiquei devendo essa frase para vocês. Hoje a gente vai falar sobre isso. Diga amém, Jesus. Mas eu vou começar falando aqui um pouquinho mais à frente, no versículo 38, tá bom? No 38 diz assim: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Então José já tinha decifrado o sonho, já tinha explicado o sonho do Faraó, 7 anos de muita fartura, mas logo depois viriam 7 anos de muita fome. E ele deu a dica a Faraó: guarda bastante alimento, pega tantos por cento e guarda do tempo da fartura, porque quando vier o tempo da fome, o país todo vai vir e vai comprar com você, porque só o Egito vai ter comida. Até gente de fora, estrangeiro, vai querer vir no Egito para comprar, porque vai ser um tempo de fome. E o Faraó então falou isso aqui. Ele entendeu que igual o José, sábio como o José, não existia, e ele então fala isso: haverá um varão, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. O José está começando a ser honrado. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Então, depois de muito sofrimento, preso em cova pelos irmãos, quase morto, vendido como escravo, revendido como escravo, uma mercadoria na mão dos homens, ainda jovem, com 17 anos, depois de crescer, prosperar, mas depois de ver uma mulher do diabo caluniar ele, e ele ser preso injustamente novamente, e depois de tanto sofrimento, aqui Deus começa a honrar o José. Amém, Jesus? Então, entender que a sua capacidade, aquilo que você faz, não vem de você, vem de Deus, como José entendeu, e foi a primeira palavra que ele falou com o Faraó: isso não vem de mim. Entender isso, mas entender não é de boca para fora não, entender lá no íntimo, no coração, vai trazer para você a honra. Entender que toda a glória é de Deus vai trazer para você a honra, mas sem nenhum tipo de falsidade, sem nenhum tipo de engano. Realmente toda a glória é de Deus, porque tem gente que fala da boca para fora: não, a glória é de Deus, mas dentro da pessoa ela está soltando fogos, porque ela foi reconhecida, porque ela é muito capaz, porque ninguém vai fazer igual a ela. Na verdade isso é uma vaidade, às vezes até uma arrogância, e Deus conhece
conhece o nosso interior. Ele vê o homem não como o próprio homem vê. Ele vê diferente. O homem vê o exterior e ele vê o interior. Então não adianta por fora você falar, isso vem de Deus. Não, calma aí, irmão. Isso vem de Deus. Não, poxa, tá, obrigado. Mas isso vem de Deus. Isso não é de mim. Isso tem que ser falado, mas com convicção, com certeza. Você tem que ter convicção. Isso realmente vem de Deus. Amém, Jesus? E não ficar dando uma de falso modesto, né? Com falsa modéstia. Não, é Deus, né? Deus é tremendo na minha vida, mas você quer o holofote, você quer a luz brilhando em cima de você, você quer aparecer o tempo todo, mas vem de Deus, tá? Vem de Deus, mas você que quer aparecer, o tempo todo você quer aparecer. Calma aí. Amém, Jesus? Deus sabe quando a gente chegou nesse ponto, o ponto da vaidade, o ponto da soberba, o ponto da arrogância, e isso não vai funcionar com Deus. Isso não vai funcionar, porque a gente ilude o homem, mas não ilude, até às vezes, o homem ilude a si mesmo às vezes, né? Mas Deus, Ele não consegue enganar e iludir. Amém, Jesus? Então, agora você vê o homem mais poderoso da terra na época, da terra, coisa carnal, mais poderoso da terra na época era o faraó, rei do Egito, colocando um hebreu, um estrangeiro, para liderar o país dele, jovem, você vai ver a idade dele agora, jovem, liderar o país dele, ao ponto de dizer para todos no seu reinado, olha, esse homem não tem no meu reino inteligente igual a ele, não tem no meu reino um homem capaz igual a ele, então a partir de agora, eu serei o único acima dele quando estiver no meu trono. Quando eu estiver no meu trono, eu serei o único acima dele. Abaixo de mim, quando eu estiver no meu trono, esse rapaz que nem é da gente, do Egito, é hebreu, ele vai mandar no meu país. É honra ou não é? É muita honra para quem estava na prisão dias atrás, sim ou não? Eu falo dias atrás porque ele se preparou, lembra? Ele tirou roupa, trocou de roupa, fez a barba. Então o pessoal chamou ele não saiu da prisão direto para o palácio. Deve ter levado ali alguns dias para se preparar, para chegar diante do rei. Mas, dias antes, ele estava na prisão, comandava a prisão, mas estava lá na prisão e era um prisioneiro sem perspectiva, pelo menos pelos olhos dos outros, né? Ele esperava no Senhor, e agora ele vai governar esse grande país. É honra, amém, Jesus? Vamos lá, vamos continuar. É assim que vai acontecer com você. Eu quero que você entenda isso hoje. 41. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, isso representa autoridade, e o pôs na mão de José. José agora é um homem de autoridade lá no Egito. E o fez vestir de vestes de linho fino. Agora o José, ele é respeitado por todo o reino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. O José está pegando o jeito do Egito agora. Amém? E o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra. Rapaz, eu fiquei pensando no José nessa hora. O José, pensa comigo, irmãos. O rapaz, alguns dias está lá na prisão, ajudando lá o carcereiro, prisioneiro. Prisão é prisão. Você pode até ter uma boa vida lá, porque, né, a pessoa te trata bem, porque você tem boa conduta e tudo bem, mas é prisão. Você está como prisioneiro. E agora ele está em cima de um carro real, atrás do principal, que é o faraó, segundo carro, lógico, né? Ele está então atrás, mas ele está num carro real, andando, sendo apresentado com roupas reais da realeza, com anel de autoridade, com colar, andando, e todo o joelho, irmãos, todo o povo do Egito está agora se dobrando diante desse jovem hebreu. Fala para mim, sério, tem alguém
que pode te honrar como Deus? Não tem. Quando você entende que tudo vem de Deus, você então está disposto a oferecer o máximo que você pode oferecer para Deus da sua vida, da sua dedicação, do seu esforço, quando você está disposto a fazer qualquer tipo de sacrifício para servir a Deus, essa honra começa a chegar, e a chegar de uma maneira que você percebe, você sente. Não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta. A honra chega, é visível, e não é só você que sente a honra. Pessoas em sua volta percebem essa honra. Pessoas em sua volta vão ver a diferença entre quem serve e quem não serve. Ele vai olhar para você e vai ver antes, quando você não servia, e vai ver depois, agora que você serve, e vai olhar assim e vai falar assim: poxa, fulano quando não servia a Deus, poxa, olha, eu lembro como ele era, mas agora o fulano na igreja, a princípio até eu achei que ele tinha fanatizado tudo, virou fanático, tudo, mas olha só, olha a vida dele agora. E eles mesmos vão começar a ver a diferença, porque os egípcios nem conheciam José. O copeiro do rei conhecia, porque ficou preso com ele, mas eles nem conheciam direito. Tinha um Potifar, os empregados do Potifar, algumas pessoas que conheciam, mas até o patrão dele, aí é legal, né, irmão? Eu vou falar uma coisa, eu acho muito legal. Ele está no segundo carro do faraó. Caramba, irmão, isso é muito bom. E a mulher que caluniou ele, ela está onde? A mulher que fez ele ficar preso, porque caluniou ele, mentiu para todo mundo lá e fez ele ser preso. Tem um vídeo aí no Facebook rolando aí, de um pastor que foi morto na cadeia, não sei se foi no Brasil ou fora, porque uma menina caluniou ele. Ela confessou que foi mentira dela, não sei por que ela fez isso. Fica a dica aí para homens que fazem a obra, que vivem de gracinha com as pessoas, e de papo furado, e sozinho. Não, por isso que eu não atendo mulher sozinho no meu escritório. Que é atendimento, mulher, vai ser aqui, ó, na frente de todo mundo, a não ser que a minha esposa esteja comigo e alguém esteja comigo. Amém, Jesus? Por isso que eu não atendo. Você pega uma pessoa cabeça fraca, aí a pessoa faz uma calúnia aí, como diria minha mãe, até provar que focinho de porco não é tomada, toma no lombo. O ensinamento da dona Noêmia. Amém, irmãos? E o homem morreu na cadeia, e ela confessou que foi tudo mentira, mas agora o pastor está morto, porque o pastor entrou lá como estuprador, como quem tentou agarrar uma pessoa. Está aí, está na mídia aí, pode procurar. Amém, Jesus? Agora, onde está a caluniadora do José? Fala para mim. Aonde? Se ajoelhando diante do José. Eu fico imaginando a cara dela de bocó. Amém, irmãos? Não esquece, não se preocupa com a vergonha não, porque Deus vai dobrar a sua honra. Amém, Jesus? No lugar da vergonha vai vir a dupla honra. O que você tem que fazer? Você tem que entender que isso não vem de você, isso vem de Deus. Foi a primeira coisa que o José falou com o faraó. Quando o faraó começou a rasgar o elogio para José, dizendo que falaram para ele que o José decifrava sonho, que o José era bom no que fazia, que o José ele tinha tido um sonho, que precisava que o José falou assim: ó, isso não vem de mim. Foi a primeira coisa que o José falou para o faraó: isso não vem de mim. Se não vem de mim, é porque vem de Deus. O José estava dizendo para ele o seguinte: quem faz tudo isso através de mim? Deus. Quem identificava o sonho e decifrava o sonho? Era José, sim ou não? Mas isso vinha de quem? Então é você que faz. Mas isso vem de quem? Mas você faz. Eu lembro que eu comentei com vocês que a gente às vezes não sabe receber a honra. Eu tenho que aprender a me controlar, a controlar a minha vaidade,
a controlar a soberba, que são coisas muito, mas muito presentes na nossa vida. Muito presente. Vaidade, soberba, é muito presente. Se você vacilar um pouquinho, você já fica vaidoso. Um pouquinho, você já fica vaidoso. Você começa a ver elogios, você começa a ver um monte de coisa, daqui a pouco você está com vaidade, e você nem percebe às vezes que você está com vaidade. Aí é você que faz, é você que faz, é você que faz, e vem de você, e vem de você, e vem de você. O José não. Ele sabia aquilo vinha de Deus. Aquela capacidade de identificar e decifrar o sonho, aquilo vinha de Deus. O José sabia, ele amadureceu. Diga amém, pessoal. E aí agora tem o Potifar, a esposa do Potifar, todos os empregados do Potifar, tudo prostrado diante do José. E eu fico imaginando a cara da esposa do Potifar, que caluniou José. Então, para de ficar querendo brigar com as pessoas que estão inventando coisa contra você, ou que estão tentando te prejudicar, ou que criam problema com você. Apenas honre a Deus. Honre a Deus em todo o tempo. Vença qualquer vaidade, vença qualquer sensação de superioridade, vença essas coisas, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Não seja uma pessoa, sei lá, maníaca por aparecer. Tem gente que parece que é assim, né? Está sempre querendo aparecer. Tem pessoas que, se você deixar, ela joga todo mundo para trás. É sempre ela que tem que aparecer. Calma. Deus quer honrar todo mundo. Amém, Jesus? Fica ligado nisso. Bom, ainda não acabei aqui. Vamos voltar. É que eu estou pensando aqui na mulher do Potifar se ajoelhando diante do José. Eu não consigo parar de pensar nisso. Eu acho que eu vou fazer uma mensagem só sobre isso. Eu não consigo parar de pensar assim, não estou conseguindo parar de pensar. Na minha mente está a visão daquela mulher ajoelhada. Que raiva, irmão. Que raiva, aquela mulher, que raiva. Ela deve ter se ajoelhado assim, mas com uma raiva. E o Potifar se ajoelha. O Potifar sabia, que conhecia a mulher que tinha. Se ajoelha, você está doida? O homem agora está mandando. Se ele mandar te degolar, o faraó vai te degolar. E ela, oh meu Deus do céu. Deus sabe honrar como ninguém, amém, Jesus? Eu já podia parar até a mensagem aqui, mas vamos continuar. Vamos lá, versículo 44, certo? Então ele pôs José sobre todo o Egito, andando com José, e todos se ajoelhando diante de José. Aí 44, e disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do... É muita moral, fala comigo, é muita moral. É ou não é? Para quem estava preso há poucos dias. Ele é hebreu. Ele não é nativo. Ele não é do Egito. É muita moral, é ou não é? É o que Deus quer fazer com você. Ah, é, pastor? Claro que é. A gente tem que vencer alguns sentimentos, principalmente o medo das aflições, e eu vou falar sobre isso agora. Quem não sabe passar por aflições, não vai ter o que José teve. Vou repetir. Quem não sabe passar por aflições, não vai ter o que o José teve. Não vai ter a honra que José teve. As aflições, elas fazem parte da nossa vida. Jesus avisou isso para a gente, e ela faz a gente amadurecer. Eu quero que hoje você saia daqui entendendo que as suas aflições, não é que você vai pedir aflição, não é isso. Não é que você vai achar a aflição uma coisa boazinha, não é coisa boa, por isso se chama aflição. Mas, quando você estiver passando pela aflição, você precisa colocar a aflição no lugar dela. A sua fé foi te dada para isso.
para você colocar a aflição no lugar dela. Então eu vou amadurecer com essa situação que eu estou passando, eu vou entrar nesse processo e vou amadurecer, vou aprender e vou me preparar. As aflições do José prepararam o José para estarem no carro agora, com todo mundo se prostrando diante dele, inclusive a mulher que caluniou e colocou ele na prisão. A capacidade de enfrentar a aflição fez o José amadurecer, fez o José crescer e não fez o José afundar mais. Então, se você está passando por aflição, está tomando decisões erradas, se afundando ainda mais, você não está amadurecendo. Você vai se perder. Mas se você estiver passando por aflição e estiver colocando a aflição no lugar dela, eu vou aprender com isso aqui, eu vou amadurecer com isso aqui, eu vou sair mais forte com isso aqui, Deus vai te honrar. Amém, irmãos? E isso passa por você entender que isso vem de Deus. Isso vem de Deus. A capacidade de vencer a aflição vem de Deus. A capacidade de amadurecer na aflição, na angústia, vem de Deus. A capacidade de não sucumbir, de não se render a uma enfermidade, a uma crise conjugal, a uma crise financeira, e não se entregar e começar a tomar uma série de decisões erradas, porque você está passando por alguma crise. Essa capacidade de vencer esse sentimento, vencer esse pensamento, isso vem de Deus. Porque senão, se você estiver pela sua própria força, você vai enfrentar as aflições, as angústias, você não vai amadurecer, você vai ficar irritado, você vai ficar chateado e você vai culpar a Deus. E em breve, pouco tempo, você não consegue mais orar. Você não consegue mais buscar, você não consegue mais ler a Bíblia como antes, você vai perdendo o prazer de vir à igreja, você vai perdendo o prazer das coisas de Deus, e ao passo que você vai perdendo o prazer nas coisas de Deus, as coisas do mundo vai ganhando prazer novamente na sua vida, e de repente a sua vida vira completamente. Temos que aprender a lidar com as aflições. Temos que colocar a aflição no lugar dela. A aflição, as lutas que a gente enfrenta, as batalhas que a gente passa, deve ser vista como um momento de amadurecimento, de um momento de crescimento, um momento onde eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou estar entrando num processo e vou chegar no final desse processo. Ontem na nossa reunião de jovens eu falava sobre isso, com outro texto, com os jovens. Eu falava sobre o processo da cura do Naamã. Não vou ler, é só um comentário. Se você nunca leu sobre Naamã, acho difícil, mas se você nunca leu, 2 Reis capítulo 5, você lê depois. Amém, Jesus? Mas o Naamã era um chefe do exército da Síria, que na época era a mais poderosa nação, já não era mais o Egito, era a Síria, né? E ele era chefe do exército da Síria, porém ele era leproso. E aí ele vai ter que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele, na vaidade, na soberba, na arrogância dele, ele fica raivoso, e ele fala: peraí, mas eu tenho rios muito melhores e mais limpos lá onde eu moro, lá em Damasco, por que eu vou mergulhar nesse rio sujo, se eu posso mergulhar em rios melhores lá em Damasco? E eu vou voltar, e ele volta para casa com raiva, ou começa a voltar. Aí os servos dele falam com ele, ele volta e mergulha. E eu comentei com os jovens ontem, que a gente geralmente tem uma mania de falar, um costume de falar, que no 7º mergulho, o Naamã foi curado. Mas na verdade, se você parar para pensar, não foi no 7º mergulho. Os 7 mergulhos foi um processo, que o Naamã entrou. Então no primeiro algo aconteceu, no segundo também, no tanto que ele não desistiu. No terceiro também aconteceu alguma coisa, no quarto alguma coisa, na quinta alguma coisa, no sexto, no 7º a obra foi completa. Mas se ele desiste do processo e para no 6º, ele não seria curado, porque o processo dele eram 7 mergulhos. Então ele não foi exatamente curado no 7º mergulho. Ele foi curado na verdade porque ele chegou ao final do processo dele. Entendeu?
Não foi o 7º mergulho que curou, foi ele ser capaz de chegar ao final do processo. Como muitos não conseguem, começa um processo e para na metade. As aflições é um processo de amadurecimento, de crescimento na sua vida. Coloca as aflições no lugar dela. Não perca a razão, não perca a sua paz, porque você está em aflição. Não perca a sua alegria. Você vê às vezes a pessoa cabisbaixa, triste, chorosa, cabeça baixa, não levanta mais a cabeça. Aí você vai falar com a pessoa: porque eu estou passando por isso, pastor. Sabe como é que é? Não, tem que levantar a cabeça. As pessoas não podem olhar para você e ver que você está com aflição. Não, aí ela vai conversar com você, parece que está tudo bem, porque você está de pé, está dançando para Jesus, está cantando para Jesus, está louvando, não falta a igreja, continua fiel na sua fidelidade, e a pessoa fala assim: poxa, você está muito bem, glória a Deus. Aí você fala: não, estou passando por umas aflições, eu preciso que você me ajude em oração, mas olha, está difícil, mas eu já venci porque eu sou mais que vencedor. Aí a pessoa olha para você e fala assim: não, sério que você está passando por aflição? Eu não acredito, porque não parece. Mas é assim que tem que ser. Você tem que colocar a aflição no lugar dela. Você não pode deixar a aflição dominar você. É você que tem que dominá-la. Amém, Jesus? O José dominou as aflições dele. O José, ele prevaleceu em todo o processo que ele passa, desde a inveja dos irmãos, o ciúme dos irmãos, da vontade dos irmãos matá-lo, depois prendê-lo numa cova, depois vendê-lo como escravo, depois lá no Egito. Todo esse processo que a maioria de nós teria desistido pela metade e teria virado mais um preso e um escravo e morto lá, esquecido no Egito. A maioria de nós teria morrido no Egito esquecido. Mas ele passou por todo o processo. Ele colocou a aflição no lugar dela, e Deus veio e honrou José. Agora o José é o manda-chuva do Egito. Abaixo de Faraó é ele que manda. Amém, Jesus? Está dando para entender isso? Sim ou não? Vamos voltar aqui então, versículo 45. E guarda essa palavra de vencer as aflições, tá? Porque eu vou falar sobre isso mais ainda. E chamou o Faraó o nome de José, 45, Zafenate Paneia. Isso é uma palavra de origem hebraica, na verdade, não é de origem egípcia, tá? E que significa então revelador de mistério. É por isso que chamou ele de Zafenate Paneia, revelador de mistério. Também significa Deus fala e ele vive. Significa também aquele que sabe das coisas. O José sabia das coisas. Amém, pessoal? Significa também o homem a quem os segredos são revelados. Então o José agora está sendo conhecido como homem sobre qual os segredos são revelados. A gente tem que ser reconhecido. E não é vaidade não. Isso vem de Deus. Isso não vem de mim. Isso vem de Deus. Mas você tem que ser, porque é você que faz. Você tem que aprender a ser honrado, sem ser vaidoso, sem achar que agora você é a tal, é o tal. Não. Mas você tem que ser reconhecido. Seu valor tem que ser reconhecido. Porque quem fez foi José. Foi ou não foi? Mas isso vinha de quem? Mas quem fez foi ele. Então quem fez foi você, mas a glória é de Deus. Quem faz sou eu, mas isso vem de Deus. E todos em minha volta têm que saber que isso vem de Deus. Se parar de vir de Deus, eu perco o meu valor. Tem pessoas que não sabem dividir isso e começam a ficar vaidosas. E o que antes era bom agora não é mais. O que antes valia para ela agora não vale mais, porque agora ela ficou vaidosa. Tem pastor que hoje não consegue pregar para 5 pessoas. Se ele for pregar para 5 pessoas, ele vai entrar em depressão, porque ele acostumou a pregar só para muita gente. Então se tiver um culto pequeno, ele manda o obreiro pregar, porque ele não consegue pregar mais. Bom, pastor, isso vem de Deus. Não importa se você está numa igreja grande pregando para 500, 1.000, 2.000 pessoas, ou se você está numa igreja pequena pregando para 5, 10, 15 pessoas. Importa que você pregue. Como ouvirão se não há quem pregue?
Mas tem pastor que deixou essa vaidade entrar. Não está vindo mais de Deus o ministério dele, está vindo dele mesmo. Só quer aparecer. Não, uma alma. Ontem, uma alma aqui se converteu no meio dos jovens. O Ricardo, um jovem que aceitou Jesus ontem. Amém, Jesus? 5 ou 6 voltaram para Jesus, estavam desviadas, afastadas. Mas o Ricardo aceitou Jesus ontem, uma alma. Já valeu a pena. Eu saí da minha reunião ministerial, almoçar, vim para cá direto, passar o dia todo fora de casa, estar aqui hoje cansado diante de vocês, mas valeu a pena, porque uma alma foi levada para Cristo ontem. Uma alma, já valeu a pena. A igreja não estava lotada de jovens. Amém, Jesus? Mas já valeu a pena, porque eu ganhei o Ricardo para Jesus. Está na minha conta, meu galardão. Diga amém. Não sei se eu vou batizar, não sei se ele vai ficar aqui, não sei de onde. Sinceramente eu não consegui conversar com ele ainda, mas depois os jovens vão me inteirar esse assunto aí. Mas se ele ficar aqui com a gente, eu vou batizá-lo com todo prazer. Se ele tiver outra igreja, o pastor lá vai batizá-lo com todo prazer. Mas para mim já valeu a pena. Ontem 10 horas da noite eu já estava dormindo pelas tabelas, já estava de tão cansado que eu estava, mas valeu a pena. Amém, Jesus? Eu podia estar cansado, vou lá pregar para uma meia dúzia de jovens, deixa a Marcele, que é linda de jovem, pregar, deixa, sei lá quem pregar, eu vou descansar, porque domingo eu tenho meu culto. Mas eu vim, minha esposa veio, nós viemos aqui, louvamos, ministramos, e um jovem se converteu. Diga amém, Jesus? A gente precisa aprender que vem de Deus. Isso vem de Deus. Eu preciso aprender a fazer essas coisas. Bom, agora, versículo 46. Eu ainda vou falar das aflições, calma aí. É importante você colocar a aflição no lugar dela. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Aí ele vai falar do sonho de Faraó, do versículo 47 em diante, vai começar a falar do sonho do Faraó se cumprindo. 7 anos de prosperidade, muita fartura, e depois 7 anos de fome. Eu vou voltar para falar sobre isso com você daqui a pouquinho. Primeiro eu quero que você pense o seguinte: 30 anos, certo? 30 menos 17, que é quando ele é vendido para o Egito. 13 anos. 30 menos 17, quanto dá? 13 anos. 13 anos de muita fartura na vida do José? Não. 13 anos de muita alegria na vida do José? Não. 13 anos de aflição. 13 anos de aflição. Mas o José colocou a aflição no lugar dela. O que José fez com esses 13 anos de aflição? Ele cresceu, ele amadureceu. Ele teve domínio, controle sobre sua vontade, sobre a sua ira, sobre os seus pensamentos, sobre seu desânimo. Ou você pensa que o desânimo não quis abater o José de vez em quando? É um jovem de 17 anos vendido pelos irmãos que queriam matá-lo e agora está preso. Você acha que o desânimo não quis pegar o José? Mas ele venceu, ele colocou as aflições no lugar dela. Amém, Jesus? Eu não estou desprezando suas aflições, você entendeu isso? Eu estou dizendo que você tem que aprender a colocar suas aflições no lugar dela. Tem que aprender a colocar, porque senão essa aflição vai te derrubar. Essa aflição vai fazer você perder tudo que Deus quer te dar. Essa aflição vai fazer você entrar em depressão. Ela pode levar você até a querer tirar a própria vida, como alguns estão tirando. A você até cometer uma loucura e abandonar sua família, largar seu casamento, cair em adultério, entrar em pecado, sair da igreja. Geralmente são pessoas que estão sendo afligidas que fazem isso, que mudam seu comportamento, que deixam de buscar a Deus, que desistem de serem santos, que desistem de servir a Deus, que se rendem ao pecado.
porque estão sendo afligidas e não conseguem ver solução. Nós estamos falando de 13 anos de aflição. 13 anos de aflição. E agora, esse homem está no segundo carro, na frente dele só o rei do Egito, só Faraó. Cadê o pastor Ailson? Está lá fora? Tá, então tudo bem. Amém, Jesus? 13 anos de aflição. E ele então agora está sendo honrado. Aí você tem que lembrar da primeira frase do José para o Faraó: isso não vem de mim, vem de Deus. Diga amém, Jesus. O José, ele consegue, mesmo no tempo das aflições, entender que a vida dele estava na mão de Deus. Ele, no momento da aflição, em momento algum, José pensa: Deus me abandonou, acabou, não quero mais saber, eu até vou largar desse negócio de ser hebreu, eu não quero mais ser o povo de Deus, eu não quero mais nada com Deus. Não, ele não pensou nisso, como alguns de nós, quando começa a passar por aflições, começa a pensar. Ele colocou as aflições no lugar dela. Amém, pessoal? E ele continuou servindo a Deus e honrando a Deus. E agora a bênção dele está chegando. Diga graças a Deus. 13 anos foi o que ele enfrentou. Coloca para mim na tela, não precisa ir na Bíblia não. Coloca na tela para mim Eclesiastes capítulo 7, ou Lucas, versículo 8. Só a primeira parte, a parte A já está bom. Coloca para mim aí. Olha aí. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Então, começou muitas aflições, mas no final vai vir a honra. Você não está me acompanhando? Vocês estão dormindo não, né? Quem está cansado aqui sou eu. Ou você ficou também passeando para lá e para cá ontem igual eu e minha esposa? Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então, se você está passando por aflição, você tem que lembrar: o final vai ser melhor. Diga amém. Coloca João 16, versículo 33 também na tela. João 16, 33. Olha o que Jesus vai dizer: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O final vai ser melhor do que o início. Fique em paz. 13 anos, mas o final agora do José vai ser top. Vai ser algo assim que as pessoas vão invejar. Até seus inimigos, até a mulher perturbada que colocou ele na cadeia com mentira, está se ajoelhando diante do José, por onde José passa agora. O José agora é aquele que está com roupas egípcias, mas continua no íntimo sendo hebreu, adorando um único Deus. Mas o José agora é aquele que está fazendo revista em todo o país. E por onde ele passa, as pessoas se prostram. O José é aquela pessoa tão importante agora, que ele está passando por todos os lugares do Egito, para conhecer o país que ele vai controlar, que ele vai dominar, que ele vai administrar. Que coisa tremenda, né, irmãos? E a mulher prostrada lá. Não se preocupa não, irmão. Deus honra os ungidos dele. E ai daquele que toca nos ungidos. Diga graças a Deus. Agora eu tenho que colocar as aflições no lugar dela. O que Jesus está dizendo é: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque o final vai ser melhor. O final vai ser melhor do que esse início que você está passando. O que ele está falando é o que está escrito em Eclesiastes 7:8. Ele está falando: no mundo você vai ter. Ele não está dizendo talvez você tenha. Ele está dizendo você vai ter. Então é algo que você já sabe. Eu já sei. Nós vamos ter aflições.
vamos enfrentar momentos difíceis, mas eu não posso deixar que esses momentos venham me derrubar. Eu tenho que aprender a enfrentar e colocar esses momentos no lugar dele, e aproveitar esses momentos para crescer, para amadurecer, para fortalecer a minha fé, e não para enfraquecer, não para abandonar a minha fé, não para ficar revoltado com os céus, revoltado com Deus, revoltado com o Espírito Santo, não, mas eu tenho que usar esse momento para crescer, para tornar uma fé robusta dentro de mim, para poder eu vencer as próximas batalhas que vierem. Então essa aflição não é coisa boa, eu não quero aflição na minha vida, mas já que ela chegou, eu vou colocar ela no lugar dela, eu vou vencê-la, não sei quanto tempo vai levar, mas eu vou vencê-la, e quando eu vencer, poxa vida, eu vou sair muito mais capacitada, o meu final vai ser melhor. É isso que Jesus está falando. No mundo você vai ter, não tenha dúvida, no mundo você vai ter aflição, mas se você fizer como eu fiz, eu venci o mundo, o seu final vai ser melhor do que o seu início. Vá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Tem uma palavra de ordem aqui. Uma palavra de ordem que às vezes a gente despreza, deixa de lado. Primeira de Pedro, capítulo 5. O versículo 8 é muito conhecido, mas eu quero ler o 9 também com vocês, porque às vezes você lê e só para no 8. Eu já vi muitos pararem no 8, mas vamos lá. Versículo 8 primeiro então, que é conhecido: sede sóbrios, certo? Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então o diabo está longe ou está perto? Perto. Que isso, pastor? Agora o senhor me deixou nervoso. Para com isso. Por isso que eu estou com essas aflições. Para com isso. O final vai ser melhor do que o início. Amém, Jesus? Então o diabo está longe ou perto? Perto, né? Ele está em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Agora olha o 9. Ao qual resistir firmes na fé. Qual é a palavra de ordem? Qual é a palavra de ordem? Resistir. Esse é o ponto que às vezes falta na gente, e a pessoa não resiste quando o diabo está ali em cima, gerando aflições para a vida dela, porque não é Deus que está gerando aflição para você. O diabo não está longe, está perto. E volta e meia, ainda mais quando você começa a incomodá-lo, ainda mais quando você começa a servir a Deus com todo o seu coração, a entregar toda a sua vida na mão de Deus, aí ele vai tentar te fustigar, ele vai tentar se aproximar ainda mais, mas se você pega essa palavra de ordem e você começa a resistir, como que eu resisto? Ele fala, firmes na fé. Não é chorando, não é reclamando, não é falando mal das coisas de Deus, não é criticando a minha igreja, não é criticando meus pastores, não é falando mal de nada, não é chorando com as pessoas, algumas delas nem estão na sua fé. Você vai chorar com elas, elas vão emprestar o ombro para você chorar, e quando você sair de perto delas, elas vão dizer assim, olha só, depois fica tirando onda comigo e me chamando para a igreja, está pior do que eu. É assim que elas vão falar. É assim que elas vão falar, se você ficar chorando com todo mundo. Fica chorando pelos seus problemas com todo mundo, e é assim que as pessoas vão começar a te ver, como uma pessoa derrotada, com uma fé derrotada, que frequenta uma igreja derrotada, e que crê num Deus derrotado. É assim que as pessoas vão te ver, se você começar a chorar e querer ombro para ficar chorando. O que nós precisamos é resistir. E como que eu vou resistir? Firme na fé. A aflição está lá e você está firme na fé. A angústia chegou e você está firme na fé. A luta chegou e você está firme na fé. Amém, Jesus? E essa firmeza na sua fé
que vai te dar a capacidade de resistir ao dia mau, porque o dia mau passa, irmão, é igual tempestade, vem e vai, passa, e quando passar, o final vai ser melhor do que o início. Mas isso tudo vem não esqueça disso, porque senão você vai começar a falar para todo mundo, porque eu, se não fosse eu, acabou. Não, Deus, isso veio de Deus, mas foi você que fez. Aprenda a ser honrado. Diga amém, Jesus. A qual resistir, a palavra de ordem é essa: resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Isso é no mundo todo, irmãos. Enquanto eu estou aqui pregando para você, deve ter um pastor chinês pregando para os chineses sobre a aflição, dando o testemunho que ele está enfrentando a aflição. Os chineses estão enfrentando a aflição, lá do outro lado os japoneses, os americanos, não, os europeus. Os irmãos, aqueles que servem a Cristo, sofrem aflições em todo o mundo. Isso não é especialidade do Brasil, isso não é especificamente para você que é brasileiro. Amém, Jesus? Você aqui sofre aflição, quem mora na cobertura da Barra da Tijuca também sofre aflição. Pode ser diferente, afinal de contas ele está lá no alto com uma visão melhor, mas está sofrendo aflição talvez até maior do que a sua. A aflição que talvez esteja levando aquele homem rico lá na cobertura, de frente para uma praia, querendo se jogar de lá. E você sabe que tem gente que faz isso. Tem ou não tem? Uma pessoa para subir, uma pessoa com boa condição financeira inclusive, com entendimento, com cultura e tudo mais, com tudo isso que o mundo idolatra, né? A riqueza, a cultura, tudo isso que o mundo idolatra. Uma pessoa dessa vai ao suicídio. Essa pessoa não está sendo muito afligida, mas ela não sabe resistir. Por quê? Porque não é firme na fé. A fé dela é fraca. O pouco que ela tem, o vento sopra, é fraca. E você vê uma pessoa culta, rica, até famosa às vezes, tirando a própria vida. É uma pessoa muito afligida, uma pessoa muito afligida, uma pessoa que vai tirar a própria vida, que vai te dar um tiro na cabeça, que vai se jogar na frente de um trem, que vai pular de um prédio, de uma cobertura. É uma pessoa cheia de aflição. Mas Deus está falando: vença a sua aflição, amadureça, cresça com a sua aflição. Palavra de ordem: resistir. Como que eu resisto? Firme na fé. Entenda, no mundo todo tem pessoas iguais a você enfrentando aflições, e algumas estão vencendo como José venceu, mas algumas estão se rendendo e até estão tirando a própria vida. E eu repreendo isso em nome de Jesus. Se algum dia já passou na sua cabeça tirar a própria vida por causa das suas aflições, eu repreendo isso em nome de Jesus, e que esse pensamento nunca mais volte, e que você entenda: você entrou num processo, é um processo doloroso, é um processo que aflige, é um processo que traz angústia, mas que se você souber resistir na fé, você vai sair honrado. O seu final vai ser melhor do que o seu início. Amém, Jesus? Do jeito que ele venceu, você vai vencer também. E aí você vai ver um hebreu sendo o segundo homem do maior país da face da terra da época, comandando tudo. Ele mandava em tudo. Somente o faraó mandava quando estava no trono. Acima dele só faraó. Mas porque ele ficou 13 anos sendo afligido e suportou, resistiu na fé. Diga amém, Jesus. Está dando para entender isso? Então o início das aflições será difícil, mas o final será surpreendente. Você pode falar isso? O meu início será difícil, mas o meu final surpreendente. Não. Fala assim, ó, com a mão também, ó. Surpreendente. Não, está muito fraco. Você não entendeu. O seu início vai ser muito difícil, mas o seu final vai ser surpreendente. Agora sim. Amém, Jesus? Surpreendente. O seu final vai ser surpreendente. O que eu quero dizer com isso? As pessoas em sua volta vão olhar para você e vão falar assim: meu Deus,
como que ela conseguiu isso? Como que ele conseguiu isso? E você vai poder falar assim: resistindo firme na fé. Aí você pode botar o peito de pombo para frente assim, ó. Resistindo firme na fé. Amém, Jesus? E outra coisa, hein? Não veio de mim, a glória do meu Deus. Aí você já engrandece o seu Deus. Diga amém, Jesus. É o que Deus quer fazer na sua vida. Então o início das aflições sempre é difícil, mas no final sua vitória será surpreendente. Vamos lá, Hebreus capítulo 10. Volta um pouquinho só aí. Tem alguém lá dando apoio? Tá. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Deixa eu pegar aqui uns papéis que caíram. Tá cheio de papel aqui. O pessoal tem que limpar o altar de vez em quando. Pronto, não cai mais. Amém, Jesus? Hebreus capítulo 10, versículo 32. Lembrai-vos, presta atenção nisso aqui, hein? Presta atenção nisso aqui, ó. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de... Você entendeu o que você leu? Deus está querendo, essa pessoa não está com aflição não. Não está não. Essa pessoa já venceu a aflição. Entende? Ele está falando de alguém, ou de um grupo de pessoas, que já venceram as aflições. Mas Deus está querendo que você lembre dos seus dias e aflições. Porque é ali que você ganhou crescimento, amadurecimento. E outros dias difíceis virão. Mas se você lembrar dos dias e aflições, e como você venceu resistindo firme na fé, os próximos dias difíceis, os próximos dias de aflição, você até vai rir da cara dela, e vai colocar a aflição no lugar dela. Então ele não está dizendo, não está falando de uma pessoa que está enfrentando a aflição, ele está falando de uma pessoa que já enfrentou, né? E ele fala: lembrai-vos, porém, dos dias passados, já passou, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições, em parte fostes feitos, ele fala, em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, muito sofrimento, muitas aflições. Amém, Jesus? Não é pouco não. Vitupérios, pensa no que Jesus passou, vitupérios e tribulações. E em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Então outras pessoas do mundo todo também passaram pelo que eles passaram, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e em gozo, muita alegria, permitistes a expoliação dos vossos bens. Essas pessoas sofreram tantas aflições que até perderam seus bens. Que coisa séria, né? Até bem, aqui está falando de bens mesmo, material. Sofreram expoliações das suas aflições, dos seus bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência. Necessitamos de quê? As aflições, se você não tiver paciência, não vai vencer não. Elas vão fazer você se prostrar. Tem que ter paciência.
Algumas demoram mais, outros menos. E vai depender de você resistir firme na fé. Porque necessitar de paciência para que depois de haver feito tudo, ou feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir, virá. E não, então o final vai ser melhor do que o início. Mas o justo viverá de quê? Da fé. E se ele recuar, a minha alma, a alma do Senhor, né, o entendimento, não tem prazer. Deus olha para a pessoa que está passando por uma aflição e se rende à aflição. Deus olha para a pessoa e perde prazer nela. Meu Deus, quantas pessoas eram muito usadas por Deus, mas foram desanimando, as aflições da vida, as angústias, as dificuldades. Aí o diabo começa a isolar você, e você acha que só você passa por aquilo. Outras pessoas estão fazendo o que você parou de fazer, e essas outras pessoas também passam por muitas aflições, mas elas não pararam de fazer. Mas você parou e achou que você tem razão de ter parado, porque afinal de contas você está sofrendo aflições. Outras pessoas também enfrentam as mesmas aflições e fazem o que você hoje não faz mais. Obedecem a Deus, servem a Deus, e a pessoa não está mais servindo a Deus e obedecendo. E aí a pessoa, ela se isola, ela acha que ela é o problema, que ela está sofrendo muita luta. Coitado de mim, complicado, ninguém me ajuda, e é difícil, é complicado, não dá para fazer mais, não dá mais para servir a Deus como servia antes. Aí você olha as pessoas servindo a Deus, e a pessoa pensa assim: poxa, se eu fosse como ele eu faria, se eu fosse como ela eu faria. Mas ele e ela também está passando por grandes aflições, só que ninguém nem percebe, porque essa pessoa está resistindo na fé, e não está abrindo mão de servir a Deus. Eles sofreram até expoliações dos seus bens, mas eles entenderam que o bem maior era o que estava por vir, era servir a Deus. Então eles não se afligiram com a expoliação dos bens que eles tinham, e continuaram. Que coisa séria. Amém, Jesus? E ele fala: porque o justo viverá da fé. Se não for assim, eu perdi o prazer em você. E eu acho que Deus tem perdido prazer em alguns, porque é só sofrer qualquer aflição que essa pessoa para de vir à igreja, ela some da igreja, ela começa a se entregar, ela começa a vir com esse discurso: poxa, eu não consigo, é maior do que eu, é mais forte do que eu. Ela não está resistindo na fé. Isso é uma mentira que o diabo plantou na sua cabeça. Não tem nada maior do que o seu Deus. O mundo teria as aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, Jesus? E você tem esse que venceu as aflições, você tem esse que venceu os seus vitupérios, que venceu as suas batalhas, e que está dizendo para você: você tem que manter o bom ânimo. Mas a gente começa a deixar o diabo dominar nossos pensamentos, e a gente começa a achar que no nosso caso é complicado, é difícil de todos os outros, é mais complicado do que todos os outros. Não é mais complicado do que todos os outros. Você só tem que buscar a Deus e resistir firme na fé. Uma hora essa aflição vai passar, e quando passar, não se esqueça, isso não vem de você, isso vem, glória a Deus por isso. Diga amém, Jesus. Seu Deus vai ser glorificado. Vamos voltar agora em Gênesis 41. Vou terminar agora. Pastor, o senhor está com a Bíblia grande agora? Por quê? Nada, irmão, eu peguei essa Bíblia foi a primeira Bíblia grande que eu recebi. Já tem mais de 20 anos que eu tenho essa Bíblia. Tem quase 30 anos já que eu tenho essa Bíblia. E eu achei essa Bíblia aí e comecei a ler em casa. Aí fui vendo minhas anotações, tem anotação para tudo quanto é lado, rabiscada para tudo quanto é lado, de tudo que Deus falou comigo. Aí eu falei: eu vou levar, vou voltar a pregar com a minha Bíblia antiga. É gostoso, parece que, parece que a gente tem uma afinidade maior, né, do que a Bíblia nova. Aí eu deixei a Bíblia nova em casa e trouxe a antiga, só isso. É coisa de saudosismo, não tem nada demais não. 41. Vamos voltar no 41. Bom, agora os sonhos do faraó se realizaram.
o que o José falou para o faraó realmente aconteceu. 7 anos de muita fartura, e o José, administrando o Egito, guardou o que pôde guardar, o que ele determinou de porcentagem de guardar, ele guardou. Aí veio os 7 anos de muita fome, e como José disse, assim aconteceu. As pessoas começaram a comprar a peso de ouro, né? Porque se está faltando no mercado, lei de oferta e procura. Lei de oferta e procura. Se está faltando muito, aquele produto então tornou-se precioso, e aí muita gente procurando, ficou mais caro. Aliás, fica a dica para você, né? Você que negocia as coisas, calma, calma. Amém, Jesus? Porque você pode conseguir um preço melhor às vezes, mas você já chega lá, aí alguém fala assim: olha, tem muita gente procurando, hein? É melhor você fechar logo. Você conversa, irmão, de vendedor, você conversa, aí você fica preocupado: ai meu Deus, então eu vou pagar isso aqui. Aí não tinha ninguém procurando, ele está jogando em cima de você a lei da oferta e procura, e você está nervoso pagando esse preço. Ah, é? Tá, então pode alugar. Ah, é? Tá, então pode vender, não tem problema não, o meu preço é esse, se você quiser me procura depois. Vai passar uns 3 meses, vai te procurar, e vai vender no preço dele, no preço que você queria, porque é tudo conversa. Amém, Jesus? A maioria dos casos é conversa. Bom, mas é só uma dica de amanhã, né? Aliás, amanhã, 90 minutos com Deus aqui, hein? 7 horas da noite, é amanhã, hein? Top 90, hein? Não esqueça disso. Bom, voltando aqui então, Gênesis 41. Então os sonhos se realizou. Aí a gente vai para o versículo 55. No 55 diz assim, ó: e tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a quem? O que ele vos disser, fazei. Amém, Jesus? O faraó, irmãos, ele estava tranquilo lá, de boa, tomando sua água gelada, ou sua bebida gelada, sei lá o que ele bebia lá no Egito, né? Tranquilão lá no seu ar-condicionado, que na verdade era a folha que o pessoal abanava, né? E ele estava lá tranquilão. Faraó, a gente quer pão para comer. Fala com José. É ele que manda no meu país. Que honra, hein, pessoal? Resistir firme na fé, coloca as aflições no lugar dela, e você vai ser honrado desse jeito. O seu final vai ser melhor do que o início. Fique em paz, não perca a paciência, resistir firme na fé. Jesus venceu o mundo quando ele passou por aflições, ressuscitou ao 3º dia, você vai vencer também. Diga amém, Jesus. Olha que coisa, irmão, o pessoal foi até o faraó, pão, com fome, tá, fala com José, não quero nem saber, fala com José, o que ele falar, vocês fazem. 56, havendo pois fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos próprios egípcios. Diga amém, Jesus. Porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito. Então ele supriu os egípcios, vendendo. O faraó deve ter amado, né? O faraó está lá parado, só recebendo dividendo, só recebendo lucro, o retorno, só vendo o dinheiro entrar no caixa. E o José administrando tudo, ele lá paradinho dele, tomando água gelada. Amém, Jesus? E o dinheiro entrando no caixa, entrando. Aí Egito foi abastecido. Os amorreus vieram procurar comida, os hebreus vieram procurar comida. Fala com José. É nessa que os irmãos de José vão chegar no Egito. É por causa disso. E o José vai tratar com os irmãos, e a gente vai falar disso depois. O final é melhor do que o início. Amém, Jesus? A gente vai falar disso em outra, mais para frente um pouquinho, porque o nosso propósito dos sonhos termina quando? Dia 23 de fevereiro, não esquecem. Você fez um voto com Deus, você fez uma aliança com Deus, e dia 23 de fevereiro eu termino essa mensagem, e você termina também trazendo a fronha, e a gente vai fazer a última unção, e você vai cumprir seus votos, e vai ser uma bênção em nome de Jesus.
Amém, pessoal? Bom, aí a gente vai falar sobre esse assunto que eu acabei de dizer com vocês aqui. Então, a Bíblia fala: e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Oh, glória a Deus. Diga amém, Jesus. Então, vença as suas aflições. Coloque essas aflições no lugar dela. Não se renda às aflições. Está sendo afligido? Busque de Deus sabedoria. Busque de Deus força, inteligência, como José. Haja corretamente. Amém, pessoal? Seja uma pessoa que, pastor, mas como que eu vou buscar essa fé para resistir na fé? Como que eu vou ser? Você tem que ser soldado de Cristo. O Paulo falou isso a Timóteo. Coloca na tela para mim aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. O Paulo falou para Timóteo, Paulo chamou Timóteo para perto e falou: ó, você tem que ser assim, ó. Sofre, pois, comigo as aflições. Como o quê? Como um bom soldado de Cristo. É o que a gente tem que ser. O Paulo está dizendo: ô Timóteo, sofre comigo, Timóteo. Ah, Paulo, eu quero só o melhor, não quero sofrer. Não, eu estou sofrendo, mas eu estou de boa. Sofre comigo. Tem que ser bom soldado de Cristo. Diga amém, irmãos? Ontem eu mostrei um vídeo para os jovens, antes de começar a pregar para eles. Um vídeo americano. Eu não vou nem passar para vocês agora não, mas é um vídeo onde um homem está no ônibus pregando, uma faixa falando de Jesus, um papelão falando de Jesus, e com a Bíblia na mão pregando. Um rapaz está lá na frente com um telefone, e falando, e começa a ficar incomodado. Aí ele bota o telefone lá no banco, volta até o homem e fala assim: para de falar. Em inglês, né? Para de falar. E ele falou: mas Jesus te ama, para de falar. Eu não creio nesse Deus, eu não creio nesse Deus. Meu avô morreu, minha avó morreu, Deus não fez nada, Ele não respondeu, Ele não ajudou nada. Eu não creio nesse Deus, para de falar. O homem falando com ele, mas Deus te ama. Ele deu um tapa no homem. O jovem deu um tapa no Senhor. Aí o outro grandão lá atrás já se levantou assim para tentar, né? Se ele continuasse a ser violento, provavelmente ele ia intervir e ajudar o Senhor, né? As mulheres começaram, e o homem continuou falando assim. Aí foi demais. O homem falou assim: ó, eu estou sentindo dor aqui, e isso eu estou sentindo dor pelo meu Deus. Então isso para mim é uma honra. Bate aqui agora para eu sentir dor do outro lado também, porque eu estou sentindo dor pelo meu Deus. Isso para mim é uma honra. Amém, Jesus? Mais ou menos isso foi o que ele falou. O homem ficou assim, o jovem olhando para ele, sem entender nada. Esse cara está doido? Quer que eu dê um tapa do outro lado? E aí as mulheres começam a falar: não. E ele bate. Ai, Jesus te ama, rapaz. E se seus avós morreram é porque chegou a hora. Deus o recolheu, eles estão com Jesus agora. Porque você está triste. Você acha que seus avós iam viver para sempre? Você tem que ficar feliz. Aí o homem, como o rapaz começa a chorar, o homem começa a falar, e no final, para resumir, ele abraça o garoto dá um beijo no rosto que ele bateu. E agora ele dá um beijo no rosto do homem, abraça o homem aos prantos. O homem chama o pessoal do ônibus, o pessoal se levanta, coloca a mão sobre o rapaz, e ele leva o rapaz a Cristo e ora pelo rapaz. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Seja um soldado de Cristo. Pare de ser uma pessoa agitadinha, nervosinha, que quando passa por uma aflição quer bater em todo mundo, quer xingar todo mundo, quer sair do espírito, quer fazer besteira porque você está nervoso, porque está passando por uma aflição. Aprenda a colocar a aflição no lugar dela. Pega a aflição e cresça com ela. Faz como José. Amém, Jesus? Volta no 41 e eu termino aqui no versículo 16. Eu vou ler o 15, só para você não perder contexto. A gente está retornando agora no momento em que o José vai chegar diante de Faraó pela primeira vez. E Faraó disse a José:
Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó dizendo, leia aí bem alto: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Amém? O Faraó, eu realmente interpreto sonhos, mas não sou eu. Isso não vem de mim. Eu interpreto, mas isso vem de Deus. Eu consegui, mas isso vem de Deus. Como você venceu o câncer? Complicado. Mas eu consegui vencer, mas essa fé veio de Deus. Se não fosse Deus na minha vida, eu não venceria. Amém, Jesus? Você prosperou muito, glória a Deus. Prosperei porque sabe como é que era. Eu estudei para isso, eu me preparei. E se não fosse eu, a minha empresa não vingaria, porque eu sou o cara. Não. Eu fiz, mas isso veio de Deus. E esse era o segredo do José. E é o segredo de qualquer soldado de Cristo. Seja um bom soldado de Cristo, Timóteo. Combata essa aflição junto comigo. Eu estou enfrenta também. E não se renda à aflição não. Coloque a aflição no lugar dela. Vamos orar agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vai ficando de pé. Ô Lucas, coloca João 15, versículo 5, enquanto estão ficando de pé na tela. Tá. João, antes de orar com vocês e adorar a Deus, minha esposa vai adorar aqui junto com a gente. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele. Passa. Este dá muito fruto, porque sem mim você não vence a aflição. Eu troquei o finalzinho de propósito. Sem mim, nada podereis, não vence a aflição. Não vence. Para de achar que é você. Cuidado com essa vaidade. Agora você acha que é você. Então você quer ser notado, quer ser percebido, quer que as pessoas falem de você o tempo todo, quer se apresentar diante das pessoas o tempo todo. Você está deixando até as pessoas para trás, agora está até pisando em pessoas agora, está vaidoso que só, vaidosa que só. Não é você, nunca foi você. Isso vem de Deus. Você está ligado nele, ele está ligado a você, e sem ele você não poderia ter feito o que você fez. Sem ele, o José não andaria no segundo carro, e não veria a mulher que caluniou e colocou ele na prisão, ajoelhada e se prostrando diante dele. Ele não veria essa honra. Amém, Jesus? Eu até coloquei aqui, antes da gente entrar em oração. Cadê? Eu lembro que eu coloquei aqui, aqui, início, luta, aflição, final, honra e vitória. Esse será seu final, honra e vitória. Diga amém. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós vamos te adorar, porque o Senhor é o único digno de adoração. O Senhor é o único digno de se prostrar. E o Senhor coloca no meu coração agora que José representava o Senhor, único Deus, numa terra de muitos deuses. E aquele povo que estava se prostrava de joelhos diante dos seus muitos deuses, agora estavam se prostrando diante do único Deus de Israel, porque o José naquele carro representava o único Deus de Israel. O Senhor colocou isso no meu coração agora. Obrigado, Jesus. É verdade. Por onde eu for, eu quero que as pessoas elas entendam que o Senhor é o único Deus, e que elas se rendam não a mim, mas o único Deus que eu sirvo. Jesus, que o Senhor possa ajudar essa pessoa. Se o início é de aflição, se o início é de problema, de dificuldade, muita dificuldade, o final vai ser de honra, o final vai ser de vitória,
porque, Pai, essa pessoa agora vai colocar as suas aflições no lugar dela. Essas aflições vão servir para que essa pessoa cresça, para que essa pessoa tenha experiência, para que ela ganhe experiência, para que ela ganhe nesse processo preparação, e que ela seja preparada nesse processo para grandes batalhas. Lembrai-vos das aflições. O mundo todo enfrenta essas aflições. Lembrai-vos das aflições dos dias passados, porque outras virão, e você tem que lembrar como você venceu. Você ganha experiência. Meu Deus, muito obrigado.